dentes cariados, dentes fraturados, com comprometimento endodôntico. Vamos lá, a gente vai falar sobre exame médico, em especial exame odontológico. Como eu sempre falo, edital é a lei do concurso e é com ele que a gente sempre começa. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, nós temos aqui o edital, tá, do último concurso. Sempre vocês vão ver eu fazendo isso. A gente vai direto para o exame médico. A sexta etapa deste concurso constará de exame médico de caráter eliminatório, ou seja, se o candidato não for apto, ele será reprovado, será eliminado. No exame médico, o candidato deverá apresentar estado de saúde física, ele vai ter que pegar um laudo médico, e estado de saúde mental, dentro dos índices da normalidade. Então, vai fazer o exame médico, tem que apresentar essa declaração, esse atestado de saúde. Será, item 15.4, será considerado reprovado o candidato que aparece aqui uma relação de situações onde o candidato será considerado reprovado. E essas informações, essas situações, elas são baseadas em vários exames. O item 15.4.10 diz: requisitos julgados indispensáveis pela Junta de Inspeção de Saúde, onde o exame médico constará de exame clínico, exame ortopédico, exame cirúrgico, exame otorrino, onde consta audiometria, otoscopia, rinoscopia e laringoscopia, exame oftalmológico, que é o que nos interessa, exame oftalmológico não, exame odontológico, que é o que nos interessa, exames laboratoriais, exames radiológicos, exame eletrocardiograma, exame ginecológico para as mulheres. Exame odontológico. Dentes cariados, fraturados, com comprometimento endodôntico, com restaurações temporárias e ou deficientes, periodontites, ausência de qualquer dente na arcada superior ou inferior, ausência de qualquer dente na arcada superior ou inferior, que comprometa a função e a estética, com tolerância de dentes artificiais que, a critério da junta, reabilite o candidato. Menos de 8 dentes naturais na arcada inferior, ou seja, você tem que ter pelo menos 8 dentes, mais 8 dentes naturais, mas pode ter os dentes implantados. Tolerando-se também dentes implantados, que já fala. Maloclusões e ou deformidades dentofaciais, que, a critério da junta, não capacite o candidato para a incorporação, para o ingresso na PM. O que eu quero passar para vocês hoje, gente, é que o exame odontológico, ele reprova e reprova fácil. Então vocês têm que ficar muito atento a isso, tá? Porque por qualquer motivo vocês podem ser reprovados. Um motivo simples: dentes cariados. Outro, fraturados. Acontece bastante. Eu mesmo tenho um dente fraturado. A pontinha do dente está lascada. Também uma cotovelada jogando futebol. Está lá, eu nunca mexi. Se eu fosse fazer o concurso da PM, estaria reprovado. Então vamos lá. Dentes cariados, dentes fraturados, com comprometimento endodôntico. Então, desde que seja com comprometimento endodôntico. Então entenda o seguinte: candidato da Polícia Militar, um concurso com 100 mil inscritos aproximadamente. É uma hipótese, tá? Analisem essa hipótese. Estamos aí com a quantidade de 100 mil candidatos inscritos para 2.000 vagas, por exemplo, sendo que foram aprovados na prova objetiva, no exame intelectual, 30 mil candidatos. Então, nós estamos concorrendo, no exemplo que eu estou dando, 30 mil candidatos concorrendo a 2.000 vagas. Vocês acham que o candidato que tem um dente cariado e que não tenha comprometimento endodôntico, ele não vai ser reprovado? É óbvio que ele vai ser reprovado. A PM vai reprovar. Por quê? Porque o próximo candidato não vai ter dente cariado. Então, na preferência, que a PM vai ter um universo grande de candidatos. Bota aí, no exemplo que eu estou dando, 30 mil candidatos. Então, ela vai ter ali, se ela reprovar um, nem vai fazer diferença. Então, se você tem dente cariado, amigo ou amiga, faz o tratamento. Está fraturado? Faz o tratamento. Dentes com restaurações temporárias
Então, muita gente tem um problema tem a cárie, por exemplo, ou canal. Ele vai lá e faz o tratamento. Só que aquilo ali, às vezes, é temporário. E aí o cara acaba esquecendo, tem medo de dentista, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí esquece. Abre o concurso, o candidato se inscreve, ele nunca vai no dentista para resolver essa restauração temporária. E aí o que acontece? O candidato vai ser reprovado por uma coisa que poderia resolver simplesmente, de uma forma bem simples. Então, com restaurações temporárias ou deficientes. Periodontites. Eu não tenho conhecimento de área médica, muito menos dentista. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um conceito superficial, tá? Vocês precisam ter a análise de um especialista, de um dentista. Então, eu sempre recomendo, pega o edital, vai no médico, no dentista, vai no especialista e pede ele para avaliar, tá bom? Então, a ideia aqui é dar só uma ideia geral, tá bom? Então, vamos lá. O que é periodontite, segundo o Google? É uma infecção bacteriana dos tecidos, ligamentos e ossos específicos que envolvem e sustentam os dentes, coletivamente conhecidos como periodonto. É a segunda fase da doença da gengiva e ainda mais grave. A doença da gengiva é a gengivite. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, é a periodontite. Muitas vezes isso costuma acontecer com a gengivite. A pessoa a escovação é mal feita, não passa lá o fio dental, não faz a higienização bucal correta, começa a ter inflamação, ele não trata, e daqui a pouco o dente está mole e esse dente sai, tá vendo? Acaba necrosando aqui. Entendo muito bem essa parte, mas aí eu acho que dá para vocês entenderem. E olha como é que fica os dentes, tá vendo? Olha, tudo comido. Então o candidato vai ser reprovado. Aqui nessa imagem tem uma evolução. Evolução, ó, como é que é? Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Uma evolução, aqui é o dente perfeito, aqui com a gengivite, deixa eu ver se dá para visualizar, dá. Com a gengivite, aqui com a periodontite, e aqui já é um estado bem avançado, tá vendo? Nesse estado aqui, periodontite ou com estado avançado de periodontite, o dente corre o risco de cair. Então, o que é a periodontite? É uma inflamação, a segunda fase da inflamação da gengivite, e pode acometer realmente aí uma situação grave. Então, por isso, entre um candidato que tem um problema de periodontite e um candidato que não tem problema nenhum, candidato que não tem problema nenhum vai entrar. Lembre-se, é um concurso público, seja ele qual for, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar ou qualquer outro concurso que tenha essa etapa, tem que estar em perfeitas condições, beleza? Então, essa parte aí o candidato será reprovado. Eu acho que eu consegui esclarecer. Então, periodontite, se tem, isso é fácil você saber, você vai sentir dor no dente, na gengiva. A ausência de qualquer dente na arcada superior. Gente, observe, o edital é objetivo. A ausência de qualquer dente da arcada superior ou da arcada inferior que comprometa a função e a estética, com tolerância de dentes artificiais que, a critério da junta, reabilite o candidato. Essa questão aqui muito interessante, porque ele diz que você pode ter uma ausência de dentes, mas essa ausência não pode comprometer a função. Então, se você tiver a falta de dente que não comprometa a função, ou seja, a mastigação, e aí você não vai ser reprovado. Ah, então, Marcelo, está faltando um dente meu, um dente lá, né, lá no fundo, né? Vai ver as especificações aqui do dente, a nomenclatura do dente. Então, está faltando um dente meu e não compromete. Bom, se de fato não compromete, aí tudo bem, você não vai ser reprovado. Agora, como é que prova que se compromete ou não? Só o médico vai saber, não é não? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma análise da classificação dos dentes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Classificação dos dentes. Os dentes são classificados em incisivos, caninos,
pré-molares e molares. Então, quais são esses dentes? Vamos procurar aqui se a gente acha a imagem. Então, nós temos aqui a arcada superior e a arcada inferior, que é a mandíbula. Vamos dar uma olhadinha de novo lá no edital. A ausência de qualquer dente da arcada superior. Então, não pode ter falta em nenhum dos dentes aqui, nem aqui embaixo. Que comprometa a função e a estética. Então, a palavra mágica aqui é função e estética. Tá bom? Com a tolerância de dentes artificiais. Ok, vamos voltar lá. Então, nós temos a inferior e a superior. São 32 dentes, é isso mesmo? Acho que são 32 dentes, né? Nós temos os incisivos. Os incisivos são esses... Ih, já está escrito aqui. Os incisivos são esses, ó. Esses primeiros. Nós somos quantos incisivos? Somos 4. 2 incisivos centrais e 2 incisivos laterais. Tá vendo? Esses dois aqui são centrais. Se vocês conseguem visualizar. Não dá. Esses aqui são os centrais e esses dois aqui são os laterais. Então, são 4 dentes incisivos. Depois, nós temos os caninos, que são esses aqui. Dois não, deixa eu ver aqui. Incisivos, 1, 2, 3, 4. Canino é esse aqui. Ele é até pontiagudo, ó. Canino é este e este. Ele é pontiagudo, certo? Na arcada superior. Depois nós temos os pré-molares, que são esses dentes, depois dos caninos, são esses dentes. Os incisivos, eles têm a função de cortar. Os caninos, eles têm a função de rasgar. Rasgam. Os pré-molares é uma função de amassar. Os molares também têm a função de amassar. Então, quando se fala nessas funções, se a gente perder um desses dentes, será que prejudica a mastigação? Eu não sei. Quem vai dizer isso é o médico. Por exemplo, se o cara falta um pré-molar, falta não, se ele está com cárie em um pré-molar, em um dente pré-molar, que é um desses daqui, ó. Esses daqui, ó, esses dois. Aí ele vai lá, tá com cárie, mastiga. Se ele sentir dificuldade em mastigar, é porque a falta desse dente causa um problema nele. Então tem dificuldade na mastigação. Beleza. Se ele tem... Então, assim, a função de mastigar é muito mais para os dentes de trás, os pré-molares e os molares. Agora, os incisivos, se um deles não estiver presente, ou seja, se o cara for banguela. Banguela, o que é banguela? O que é banguela? Banguela. Quem se ressente da falta de um ou mais dentes na parte frontal ou de em uma das arcadas. Então, é quem está sem dente. Banguela é aquela pessoa que não tem dente. Então, se o cara que é banguela está sem dente, isso afeta a estética. Além de afetar a mastigação, que ele não vai conseguir cortar os alimentos, ele afeta a estética. E segundo o edital, diz o seguinte, que comprometa a função de mastigação e a estética. Então, você já viu algum militar ou policial militar sem dentes? Ou seja, sem o dente da frente? Certamente você não vai ver, né? Então, isso causa aí a falta de um desses dentes, causa realmente o problema. Então, assim, se o candidato tiver algum problema nesse sentido, a ausência desses dentes vai causar reprovação nele. Perder um dente pode afetar a sua mastigação? Dentistas explicam como isso prejudica a saúde bucal. Vamos lá. Perder um dente não é uma situação fácil. Além da questão estética, que incomoda bastante, por isso que aqui no edital tem a questão estética, tá vendo? Então, além da questão estética, que incomoda bastante, a arcada dentária e a boca passam por diversas alterações. Entre elas, podemos destacar o alongamento do dente antagonista, o estreitamento dos dentes vizinhos, ou até mesmo algum tipo de inflamação no local. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa perde um dente, naturalmente,
o organismo tende a ocupar o local daquele dente que está na falta para poder auxiliar aí na mastigação, suprindo aquela falta ali. Então ele vai tentar substituir um dente pelo outro. Por isso que existem os aparelhos. Os aparelhos, quando a pessoa não tem um dente ou tem uma falha, o aparelho é justamente para juntar, para unir todos os dentes ali, ficar tudo certinho. Então, se a pessoa não tem um dente, aí naturalmente o organismo vai querer substituir aquele dente ali usando um outro dente. Então, isso vai ocasionar uma sobrecarga, né? Naturalmente vai ter dor, naturalmente, diz aqui, ó, inflamação, entendeu? Então, naturalmente, a perda de um dente, se não for recuperado logo, isso pode causar a longo prazo aí problemas nessa pessoa. Então, se ele for um candidato, a polícia militar não quer um candidato que já entre com problema, não é? Da mesma forma que a falta de um dente causará desequilíbrio à saúde bucal, foi o que eu acabei de falar. Será que este cenário acaba afetando em alguns hábitos do paciente, como a mastigação? Beleza, aqui foi uma pergunta, que é justamente a pergunta que a gente está respondendo aqui. O que acontece com a mastigação após a perda de um dente? De acordo com o especialista em implantes, aqui é um especialista, tá? Um dentista. O contato entre os dentes e os movimentos da mandíbula, que caracteriza a ação de mastigar, deve funcionar como uma engrenagem de um relógio suíço. Abre aspas, a boa mastigação envolve uma série de requisitos, dentre os quais a presença dos dentes postos harmonicamente no arco, protegendo uns aos outros. Fecha aspas. Então foi a palavra do Edgar, enfatizando a necessidade da arcada dentária por completo. Isso quer dizer que a perda de um ou mais elementos dentários, ou seja, dentes, leva essa engrenagem a um colapso que deve ser corrigido o quanto antes para garantir uma reabilitação de sucesso. Beleza. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu trouxe esse assunto aqui? Procurei na internet, foi o primeiro que eu achei. Eu fiz uma outra live no Instagram falando sobre isso, sem muito detalhe. Eu achei um outro parecer, mas no mesmo sentido. Então, olha só. Aqui diz, ausência de qualquer dente da arcada superior e inferior que comprometa a função e a estética. Então ele quer dizer o seguinte, se a falta do teu dente não comprometer, você vai estar aprovado. Beleza. A pergunta é, se o especialista em prótese, o dentista, aquele especialista que a gente acabou de olhar aqui, ele está dizendo que, segundo a opinião dele, um dente compromete a função, você acha que o candidato, na hora do exame médico, se ele tiver com dente cariado ou sem o dente, ou dente fraturado, você acha que o dentista vai aprovar esse candidato? É óbvio que não. Entendeu? Então, a minha missão aqui é, se liguem, às vezes vocês estão com um probleminha no dente aí, querem entrar, estudam pra caramba, se dedicam, fazem cursinhos, é um estresse danado, chegar na hora é reprovado por conta de um dente cariado. Chegar na hora é reprovado porque, em que pese não ter, o edital não falar sobre isso, você não tem um dente, vamos dar um exemplo. Esse dente aqui, ó, o molar, os molares, lá no final, o cara vai lá e extrai esse dente aqui. Não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, não vai, né? Só que o dentista, se o dentista verificar isso, o que vai acontecer? Ele vai reprovar. Vai reprovar. Então, o que você precisa fazer? Você tem que consertar isso. Não tem jeito, tá? Então, vamos lá. A ausência de qualquer dente da arcada superior e inferior que comprometa a função estética com tolerância de dentes artificiais, que é critério da junta. Olha aqui, ó. Que a critério da junta reabilita o candidato. Ok? Então, tem que estar em perfeitas condições. A não ser... Agora vamos abrir as nossas exceções aqui. A não ser que você tenha a falta de dente. Por exemplo, aconteceu um acidente, naturalmente bateu a cabeça, aquela coisa toda, perdeu lá uns 3 dentes, mas aí fez um tratamento, fez todo um trabalho de harmonização dos dentes lá com os especialistas e comprova que realmente a ausência de 2 ou 3 dentes não compromete nem a função de mastigação, muito menos a estética. Isso aí vai ser emitido um laudo, vai ser emitido um parecer. Então, quem tiver nessa condição, quando chegar na polícia militar, quando chegar lá durante o exame médico, já tem que levar isso em mãos. Para falar, doutor, olha só, eu perdi aí uns 3 dentes,
2 molares e um incisivo não, né? Incisivo é da frente. Perdi 2 molares e um pré-molar, por exemplo. E aí realmente não causa nenhum problema, estou tranquilo, né? Ou estou tranquila. Toma aqui o laudo, toma aqui o raio-x, tudo tem que ser dessa forma. Agora, se chegar lá, eu estou com dente, esse dente aqui não me incomoda em nada. Claro que você vai dizer que não incomoda. O que vai acontecer? Vai tomar uma canetada vermelha e vai ser reprovado, ou reprovado. Então fique atento a isso aí. Vamos voltar aqui. Será reprovado o candidato tiver menos de 8 dentes naturais na arcada inferior. Aqui ele não fala de arcada superior. Então ele fala, não possuir menos de 8 dentes na arcada inferior. Por algum motivo, eu não sei. Vamos pesquisar isso aqui. A arcada inferior é essa aqui. Ó. Então se tiver menos de 8 dentes naturais, porque os outros podem ser Pode ser dentes artificiais aqui, ó. É permitido dentes artificiais. Só que o mínimo são 8 dentes naturais. O que importa para o edital é o que está escrito no edital. Agora, se o candidato, por algum motivo, teve que substituir todos os dentes, todos os 32 dentes, são 32, né? Todos os 32 dentes. Então ele não tem 8 dentes naturais, não tem nenhum. Agora, se ele comprova que a função está perfeita e a estética perfeita, entendo eu que ele não deve ser reprovado. Se acontecer um caso desse, é muito atípico, pouco provável que isso aconteça. Mas se acontecer, o candidato vai ter que explicar isso através do parecer do dentista, através de exames. E se mesmo assim a PM não aceitar, ele vai ter que ingressar com ação judicial para comprovar isso. O que importa, a palavra mágica aqui é que não comprometa a função e a estética. Se você está faltando 3 dentes, não consegue implantar de jeito nenhum, não, por algum motivo, não tem grana, e o médico prova, o dentista prova para você, por meio de laudos e pareceres, que a ausência desses dentes eles não causam nenhum comprometimento na função de mastigação, então você vai para o concurso, porque você não vai implantar, né, não vai fazer o implante desse dente, você vai para o concurso e aí o médico vai falar, olha, você vai ser reprovado. Aí você vai ter que fazer uma justificação, apresentando lá tudo para eles, para a junta médica. Observe que aqui tem a informação, ó, a critério da junta, do CRSP. E aí eles vão avaliar. Se for reprovado, aí só ação judicial. O que importa é não ter interferência na função, tampouco na estética. Beleza? Então vamos lá. Tolerando-se também dentes implantados. Isso aqui já está ultrapassado, que a gente já viu. Maloclusões. Significado de maloclusão. Malposição dos dentes, tal que prejudica a mastigação. Veja só, olha. Observe. O dente vai crescendo, ele possui esses afastamentos aqui, ó. Às vezes o dente não cresce perfeitamente. Então malformação. Maloclusão é aqui, olha. Maloclusão é um conjunto de falhas nos dentes que causa deformação. Ou seja, má formação dos dentes. Tá? Isso aí é facilmente perceptível, né? Então tem como perceber. E aí o candidato tem que fazer uma análise sobre isso, porque a maloclusão, pelo que eu estou vendo, causa um problema na estética, né? Porque se o dente está perfeitamente, existe uma estética nele, naturalmente ele está em perfeitas condições. Então, nesse caso aqui, a maloclusão é uma deformidade. Então, já põe aqui, ó, maloclusão ou deformidades dentofaciais. E critério da junta não capacita o candidato para a corporação.